tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei da Rainha do Ar e da Escuridão, o terceiro e último livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Vamos lá então? Primeira coisa, gente, vai ser uma resenha sem spoiler, então vocês não precisam se preocupar, pode assistir sem medo que eu não vou dar nenhuma informação que estrague sua experiência caso você ainda não tenha lido o livro. E tem vídeo aqui no canal que eu fiz um diário de leitura, em que eu fui contando, né, à medida que eu fui lendo, o que eu tava achando do livro. Também não tem spoiler. O meu livro eu comprei ele na pré-venda no Amazon. Essa é a capa holográfica, né, a primeira edição de colecionador. Não deve dar pra ver aí o brilho maravilhoso dessa capa. Esse livro tem, então, um capítulo extra, que é um conto da Clary e do Jace. Além disso, o livro também conta com ilustrações maravilhosas. E eu tive um pequeno problema, né, gente? Porque como o livro é muito grande, a brochura não aguentou e algumas folhas se soltaram, mas nada que uma gotinha de cola branca não resolva, né? Então, como eu disse, eu comprei pelo site do Amazon e não tem como eu colocar link aqui pra vocês, gente, porque eu não sei se essa edição ainda tem disponível. Mas eu vou deixar aí pra vocês um fansite, que é o IdrisBR. Eles têm Instagram e Twitter também. E foi por lá que eu fui vendo onde tinha disponível, se tinha cupom de desconto, coisas assim. Então, além do livro, veio também o pôster e o marcador. O livro, gente, chegou pra mim no dia 2 de março. Até hoje eu não entendi direito como que ia ser o esquema de lançamento, essas coisas. Eu não entendi direito, mas meu livro chegou no dia 2 de março. E eu vou contar que eu comecei a ler ele no dia 3, porque né, era meia-noite. E na sexta-feira, no dia 8 de março, eu já tinha terminado. Eu tinha colocado uma meta de 100 páginas por dia. Teve dia que eu consegui ler mais, teve dia que eu consegui ler menos, mas aí, vendo o diário lá de leitura, vocês vão vendo como foi. E não que a leitura seja chata, seja difícil, nada disso, mas o livro é muito grande. Uma das coisas que eu gosto muito, gente, com relação à escrita da Cassandra Clare, é que a história é contada cada hora por um personagem. Então, esse livro é grande, né, gente? Porque só a família já tem 7 irmãos, então, né, já viu. Mas os outros personagens, é muita gente pra dar seu ponto de vista. E eu gosto que, assim, começa ali uma situação acontecendo com um determinado personagem, e aí acaba naquele momento crucial, e aí vem outro. E você só vai descobrir o que estava acontecendo com aquele lá na frente, então você tem que continuar lendo. Isso vai te deixando curiosa. E muitas vezes os personagens estão em lugares completamente diferentes, fazendo coisas que um vai ter relação ali com o outro, e eles não estão conversando. E, ai, gente, você não consegue parar de ler. E esse livro são muitas emoções. Você ri, você chora, você fica emocionado, você fica com raiva. É tudo, assim, em sequência, sabe? A história, ela começa justamente onde a anterior acaba. Então, os primeiros capítulos, eles são muito pesados, é muito triste. Então, são os funerais, porque, né, infelizmente, alguns personagens a gente não vai continuar acompanhando, né, não estão mais entre nós. E a gente vai ver o reflexo disso, né, nessa história. Tanto a questão da família, quanto questões políticas. Esse livro trata muito de política, sobre o funcionamento da clave, então o inquisidor, o cônsul, né, no caso a consuleza, então sobre os cargos, sobre o funcionamento político e a questão financeira mesmo da clave, quem banca esse pessoal todo. E a gente vai vendo um pouco mais sobre isso, o desenrolar da história, e a gente tem aqui, né, uma tomada de poder que não vai levar a boa coisa. Então, a gente está praticamente à beira de uma guerra civil. No livro anterior falava-se muito da paz fria, então aqui está pior ainda. Então, colocando o Caçador de Sombra contra Caçador de Sombra e todos contra os membros do submundo, principalmente, né, as fadas. Então, é muito interessante ver isso e como que o medo cega. Então, essas questões assim políticas estão muito presentes no livro, mas também questões ali da família, romance, tem muito romance nesse livro. E, diga-se de passagem, acho que Dona Cassandra Clare pesou um pouco a mão em algumas partes. Tinha hora que eu tava lendo e eu falava, gente, isso virou um conto erótico, o que tá acontecendo, meu Deus? Eu acho que a autora escreve com muita naturalidade sobre alguns temas, não é de uma forma forçada. Então, questões de gênero, questões de sexualidade, principalmente, questões de raça, às vezes tem importância para a história, às vezes é só como a pessoa é e pronto, não é aquela coisa... Ah! E a minha personagem favorita, gente, é a Drusilla. Eu acho ela linda, maravilhosa, ela tem muito mais importância nessa história, porque eu acho que, assim, acaba que ficava muito, né, o Julian e a Emma, porque eles têm toda ali a questão deles para resolver, então...
Eu não digo que nós temos protagonistas nesse livro, nós temos núcleos principais que cada hora vai tratar sobre isso, mas todos são importantes, né? Mas então a gente vai ter esse núcleo que é a Emma e o Julian resolvendo lá as questões deles. A gente tem o Tiberius com o Kit Herondale, que temos revelações sobre eles, gente, que, nossa, eu tô doida querendo saber mais, porque a história dele, nossa, é um buraco muito mais fundo do que eu imaginava. E a gente vai descobrir mais sobre ele, e é muito interessante. E eu gosto muito dessa relação que ele tem com o Tiberius, porque não é colocado como sendo isso, porque afinal de contas ele não é mundano, mas ele é autista, então ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas, de demonstrar sentimentos, de processar emoções. E eu acho muito bonito a forma como ele se abre pro Kit, e eles realmente ficam muito amigos, muito próximos, talvez mais que amigos, não sei o que vai vir por aí. Mas eu gosto muito de ver a relação entre eles, então a gente tem esse núcleo. Acaba que, né, o Octavian, né, ele é o mais novinho, então ele tá sempre mais perto da Drew, mas ele não tem tanta importância assim. É mais a questão da preocupação que todo mundo tem de proteger ele, já que ele é o menorzinho, é o mais novinho da família. Mas eu gostei que, assim, nesse livro, a Drusilla realmente teve importância ali na história, sabe? Deu foco pra ela. E nós temos imagem dela. Eu ficava sempre muito curiosa, porque a autora sempre descreve como que as pessoas falam mal dela, falam que ela é feia, ou então falam do corpo dela de uma forma ofensiva. E ela tem 13 anos, gente, é uma menina, sabe? Então, assim, eu gostei muito de que essa é a ilustração que, tipo, representa ela, ó. Olha o Octavian piquititinho aqui. Ai, eu fiquei muito feliz, achei muito linda. Algumas coisas que eu quero destacar, então. Por conta dessas questões políticas, então, mudanças ali no governo, é necessário juntar todos os caçadores de sombras, né, do mundo todo, os enclaves, conclaves, para tomar algumas decisões. Então, são chamados os diretores dos principais institutos, e a gente tem um representante de São Paulo. Achei isso muito legal, então, assim, o Brasil não foi esquecido no churrasco. Outra coisa, então tem toda essa questão política, a questão do governo, a questão da tropa. E, gente, essa tropa e essa Zara com o pai dela, eles me irritam. E, infelizmente, eu não considero que eles tiveram o fim que eu gostaria que tivessem, mas sou má, queria uma coisa ruim. Dois núcleos, gente, que eu achei muito interessantes nesse livro é que foca em algumas partes, em toda a questão do Mark, da Cristina e do Kieran, e eu fiquei muito curiosa. E acontece ali uma coisa que eu não conseguia pensar numa solução para o problema, e eu fiquei muito satisfeita de ter meio que uma solução. Então é muito interessante. O Kieran também acontece muita coisa com ele, e que eu ia ficando chocada. E é engraçado como no primeiro livro é falado dele de uma forma que faz a gente ter raiva dele, toda a caçada selvagem, e no fim das contas a gente começa a ter ali um carinho, uma certa simpatia. E o mesmo acontece então com a Diana e gente, eu não sei falar o nome dessa criatura, que é o líder da caçada selvagem, né? Vocês entenderam o nome dele, né? Gostei muito desses núcleos. E tem um personagem novo que eu já tinha ali, eu tava só esperando ele aparecer, mas na hora que apareceu eu fiquei chocada, que é o Ash. Ash aparece ali, né, no Reino das Fadas, e não vou contar mais nada, mas ele tem bastante importância nesse livro, mas eu acho que deixa um gancho para mais coisa ali acontecer. Para um próximo livro, gente, ou contos, ou o que for, eu queria muito que focasse principalmente no Kit, porque, né, tem muita coisa ali sobre ele, o Ash, mas principalmente a Drusilla, o Tiberius, o Octavian. Eu queria saber um pouco dos mais novos, sabe? Como que essa geração mais jovem aí, quais vão ser as decisões deles, o que eles vão fazer com todas as mudanças que tiveram. Então, é aquele negócio, eu acabei um livro já querendo mais. Temos um personagem de volta, gente, que é o Church, que é o melhor gato de todos os tempos. Ele salva ali tudo. E eu gostei muito da parte ali que ele aparece, a importância que ele tem. E eu acho muito interessante como que o Church, eu acho que ele tá em todos os livros. Ele sempre aparece de alguma forma. E esse gato é muito doido, gente, mas sou apaixonada nele. Tenho que destacar, gente, a importância toda que o Julian teve nesse livro. Então a gente percebe muito, na verdade, desde o primeiro, a capacidade de liderança que ele tem, então os pensamentos, a forma como ele se coloca em segundo lugar e a família dele em primeiro lugar. E é muito interessante que ele, vendo tudo que está acontecendo ali, ele na verdade toma a liderança pensando em ajudar a salvar a Clave dela mesma.
Então é muito interessante e ele cria algo semelhante à Armada de Dumbledore que teve em Harry Potter, só que ele fez uma homenagem à irmã dele, que é Livia's Watch, ficou como Vigilância de Lívia. Achei muito legal, então eles têm o estandarte, eles têm o exército, e num discurso que ele faz, eu achei muito interessante, que faz referência, assim, total ao lema da família dele, que é uma lei ruim não é lei. Então, eu achei muito interessante isso. Tudo que acontece ali nessa batalha, tudo mais, me lembrou muito alguns acontecimentos das peças infernais, inclusive dos instrumentos mortais. Vou apenas contar isso, porque eu não quero dar spoiler pra vocês, então... Mas é muito bacana. Para terminar, então, como uma conclusão, eu achei que o final da história foi agridoce. Então, alguns finais foram felizes, foram interessantes, foram legais. Outros deixou um gancho enorme que pode vir a seguir, então muita coisa pode acontecer. Vários personagens, tem ali tramas que eu acho que dá para ser desenvolvida, seja num conto, seja em outro livro. Eu queria saber mais daquela Schoolmans, não sei como fala, que não é exatamente como uma academia, mas que também forma ali os caçadores de sombras jovens. Então eu achei muito interessante isso tudo e eu quero saber mais dos outros personagens. Eu gostei do final, é um final muito complicado, divisor de águas mesmo, muita coisa diferente, então tem um exílio, vamos dizer assim, e eu fiquei curiosa para ver o que vai acontecer de agora em diante, nessa questão toda política mesmo, o que vai acontecer. Mas eu acho que foi interessante, e é interessante pensar como que muitas vezes, na tentativa de isolar as pessoas, de deixar umas contra as outras, a gente acaba se unindo mais. Então, eu gostei muito dessa união que teve, e como vários personagens, na verdade, todos os personagens de todos os livros continuam presentes de alguma forma. Ai, gente, eu só tenho elogios. Eu acho que, assim, o que eu tinha pra comentar é isso. Eu gostei muito do livro. Agora eu quero reler. Tem ainda os contos no Mercado das Sombras. Eu acho que vão ter muitas outras revelações ali. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou, se você já leu, se você tem vontade de ler, o que você acha assim, desse estilo de livro. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar pra todo mundo ver também. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e não deixa de ativar o sininho pra você receber as notificações e não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. E não deixa de passar lá no blog que lá vão ter mais informações. A gente se vê no próximo então.